Neste vídeo você vai entender o que é e o que não é um dano estético por acidente de trabalho, quando você pode receber uma indenização, o valor dessa indenização e como receber. Eu também vou te mostrar exemplos reais de pessoas que ganharam indenização por dano estético após sofrerem perda da ponta do dedo médio, amputação de um dedo inteiro, amputação de 5 dedos de uma mão, queimaduras com soda cáustica no rosto, queimaduras na maioria do corpo, amputação de uma perna, amputação das duas pernas, amputação de um braço, perda dos dentes. Então, se você tem dúvidas sobre o dano estético por acidente de trabalho ou só quer conhecer esses casos reais, fica comigo aqui até o fim do vídeo. Meu nome é Ivan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que seu patrão não quer que você saiba. Olha, esse vídeo aqui não vai ser como esses vídeos genéricos que os advogados costumam fazer. Aqueles vídeos que você termina de assistir com mais dúvidas do que quando começou. Aqui vai ter muito conteúdo, com muito exemplo. Então fica comigo aqui até o fim, tá bom? Indo direto ao ponto. O dano estético é qualquer mudança que o acidente gera no seu corpo e que causa uma tensão indesejada. Isso inclui até mesmo uma mudança na sua forma de andar e na sua postura. Quando a gente fala em danos estéticos, o primeiro exemplo que vem à cabeça são os casos de amputação. Esses tipos de situação geram um dano estético grave. Você tem ali uma alteração enorme na estética do seu corpo. No entanto, nem sempre o dano estético é algo tão grave e evidente. Até mesmo uma cicatriz ou queimadura podem caracterizar um dano estético. O X da questão é se essa mudança gera algum tipo de repulsa, feiura ou simplesmente gera mais atenção por ser algo diferente. E é por isso que uma pequena cicatriz, que mal dá para ver, não é considerada um dano estético. No entanto, uma cicatriz grande, de 5 centímetros no rosto, com certeza gera um dano estético. Veja um exemplo do que eu estou falando. No caso da esquerda, a gente não pode falar em dano estético. Foi um machucado muito leve, mas no caso da direita, temos um exemplo de dano estético, já que a cicatriz ficou bem aparente. Na lei, não existe de forma expressa e objetiva as situações que geram dano estético, ou mesmo os exemplos de dano estético. Por isso a importância de conversar com um advogado especialista sobre seu caso. O que você precisa se questionar é se essa mudança que o acidente causou no seu corpo gera algum tipo de constrangimento ou atenção indesejada. Aqui tem um detalhe importante. Não necessariamente o dano precisa ter sido causado imediatamente no acidente. Pode ser que pelo acidente você precisou fazer uma cirurgia e essa cirurgia deixou uma cicatriz. Nesse caso, a gente considera que o dano estético foi causado pelo acidente, certo? Agora presta bem atenção aqui. O simples fato de sofrer um dano estético por acidente de trabalho não te dá direito à indenização. Para ter direito à indenização, o acidente precisa ter sido causado por culpa da empresa ou ter acontecido enquanto você realizava uma atividade de risco. Não é necessário se enquadrar nas duas situações, basta uma ou outra, tá bom? Se você sofreu um dano estético por acidente de trabalho e estiver enquadrado em qualquer uma dessas situações, você tem direito a uma indenização. E mais, essa indenização pode ser acumulada com outras indenizações por acidente de trabalho, como por exemplo, a indenização por danos morais e existenciais. Vamos entender aqui quando é que a empresa pode ser considerada culpada por esse acidente. A empresa pode ser considerada culpada pelo acidente quando ela poderia evitar que aquilo tivesse acontecido. O melhor exemplo disso é quando a empresa tem que fornecer equipamentos de proteção, mas não entrega, ou até entrega, mas eles estão inadequados, vencidos ou simplesmente não funcionam. Se a empresa descumprir qualquer norma de segurança do trabalho ou lei, e isso foi o que ocasionou o acidente, ela é culpada e tem que pagar indenização. Vamos ver agora alguns exemplos de quando a empresa pode ser considerada culpada. O Carlos é um assistente administrativo de uma serralheria. Durante o expediente, o chefe do Carlos pediu que ele ajudasse na limpeza das serras circulares da empresa. O problema é que o Carlos não sabia como fazer isso. Durante a limpeza da primeira máquina, a tragédia aconteceu. A máquina disparou e cortou o dedo dele. Nesse caso, a culpa da empresa é evidente, já que o Carlos estava em desvio de função, não tinha treinamento para aquela atividade e a máquina não tinha mecanismo de segurança para impedir o acidente. Por isso, o Carlos pode receber indenização por dano estético. Outro exemplo é o do Tomás. O Tomás trabalha como jardineiro em uma grande indústria e dentre suas atividades está a poda de árvores. Muitas dessas árvores têm mais de 7 metros de altura. O problema é que Tomás nunca recebeu equipamento de proteção contra queda. Tudo que ele tem é uma escada e um facão. Em um dia ele se distraiu durante uma poda, caiu e sofreu danos gravíssimos. Nesse caso, a culpa da empresa está no fato de não ter fornecido equipamentos de proteção adequados. Aí só lembrando, para ter certeza do seu caso específico, você precisa conversar com um advogado trabalhista especialista em acidentes de trabalho. Quando a empresa não tem culpa pelo acidente, mas você trabalha em uma atividade de risco, a empresa terá que pagar a indenização por dano estético mesmo sem culpa. A única hipótese em que ela não terá que pagar a indenização é se você causou o acidente. Por exemplo, se você recebe equipamentos de segurança,
mas se recusou a utilizar, se você sem motivo nenhum deixou de seguir os procedimentos de segurança, ou simplesmente se você estava brincando na hora do trabalho e isso causou o acidente. Nessas situações, dizemos que o acidente aconteceu por culpa exclusiva da vítima e a empresa não tem que pagar indenização nenhuma. Se o acidente não aconteceu por sua causa e você trabalha em uma atividade de risco, a empresa deve pagar a indenização, mesmo que não tenha culpa pelo que aconteceu. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo em que eu mostro vários exemplos de atividades de risco e explico isso melhor, tá bom? Mas na prática, como isso funciona? Por exemplo, você trabalha fazendo entregas e sofreu um acidente de trânsito. A empresa não tem culpa direta pelo que aconteceu, mas o fato de estar lucrando com seu trabalho de risco, ela tem que te indenizar, certo? Agora entrando na parte que todo mundo quer saber, que é sobre os valores. Olha, a lei não estabelece qual vai ser o valor da indenização por danos estéticos. O que a lei diz é que o juiz tem que levar em consideração 12 pontos na hora de estabelecer o valor dessa indenização e, dentro desses fatores, enquadrar o dano como leve, com valor de até 3 vezes o seu salário, médio, com valor de até 5 vezes o seu salário, grave, com valor de até 20 vezes o seu salário, e gravíssimo, com valor de até 50 vezes o seu salário. Esse enquadramento é bem subjetivo e leva em consideração coisas como a gravidade do que aconteceu, o nível de culpa da empresa, as circunstâncias em que aconteceu e o porte econômico da empresa. Mas calma que eu não vou te deixar só com essas informações. Vamos ver aqui alguns casos reais para você ter uma noção desses valores. O primeiro caso que eu trouxe foi de um operário que teve a ponta do seu dedo esmagada. Ele perdeu a ponta do dedo médio, também conhecida como falange distal, e na primeira instância ele só conseguiu R$ 2.000 de indenização por danos estéticos. Como o valor ficou muito baixo, ele recorreu até o Tribunal Superior do Trabalho e lá conseguiu aumentar o valor de R$ 2.000 para R$ 7.000. Além de receber R$ 7.000 por dano estético, ele recebeu mais R$ 7.000 por danos morais, totalizando R$ 14.000. O próximo caso foi de um trabalhador de Santa Luzia que teve um dedo decepado na máquina de corte de madeira. Parece até brincadeira. Mas na primeira instância, o valor que ele ganhou foi de apenas R$ 20.000 por perder um dedo inteiro e ter os outros inutilizados. Isso mesmo. Ele não só teve seu dedo decepado, como perdeu o movimento dos outros dedos da mão. Mas ele não se contentou com esse valor baixíssimo e recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. O TRT da terceira região aumentou o valor para R$ 30.000. Esse caso ainda aguarda análise pelo Tribunal Superior do Trabalho. Mas, na minha opinião, tem grandes chances de aumentar o valor nesse caso, mas são cenas para os próximos episódios. O terceiro caso é o mais grave do que os que eu trouxe envolvendo amputação de dedos. Neste caso, um metalúrgico perdeu 5 dedos após um acidente de trabalho. Nas primeiras instâncias, o valor da indenização era de R$ 700.000. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho reduziu para R$ 300.000, sendo R$ 100.000 referente à indenização por danos estéticos e o restante referente às indenizações por danos morais e materiais. Esse caso, sem dúvida, é o mais grave dos 3 exemplos, já que houve a perda de 5 dedos. Consequentemente, o valor da indenização também deve ser maior. O quarto caso envolve queimadura com soda cáustica. Esse caso foi bem delicado e, na minha opinião, o valor não foi razoável ao problema causado. A situação envolveu um operário que sofreu queimaduras com soda cáustica na cabeça e olho. O acidente aconteceu quando o trabalhador trocava uma lajota no piso da empresa e uma tubulação de PVC com soda cáustica se rompeu, fazendo com que o líquido atingisse a cabeça e o olho direito dele. A situação, inclusive, causou a cegueira do olho direito. Por conta do dano estético sofrido, ele recebeu indenização por danos estéticos de R$ 60.000 e indenização por danos morais de R$ 60.000, totalizando R$ 120.000 de indenização. Muito baixo o valor, né? O quinto caso também envolve queimaduras e aconteceu em uma usina de Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo. Neste caso, um ateador de fogo sofreu queimaduras graves em um canavial. Segundo a decisão, ele sofreu queimaduras de terceiro e quarto grau que tomaram grande parte do seu corpo. O valor da indenização neste caso foi de R$ 200.000. Ele também recebeu R$ 200.000 de indenização por danos morais, totalizando R$ 400.000 de indenização. Esse valor pareceu bem mais justo do que o valor anterior. O sexto caso envolveu um jovem que na época tinha apenas 21 anos. Ele trabalhava como tratorista em uma fazenda no município de Espírito Santo do Turvo, em São Paulo. O jovem trabalhador rural perdeu a perna direita ao tentar manusear uma tomada do trator que liga a máquina a um implemento que faz a pulverização. Ele foi puxado pela sua calça
e a sua perna foi amputada. Apesar da gravidade da situação, os valores não foram tão altos. Em primeira instância, o valor da indenização pelos danos estéticos foi de R$ 50 mil. Eles recorreram ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que manteve o valor da indenização por danos estéticos. Ao recorrer para o Tribunal Superior do Trabalho, ele conseguiu aumentar o valor para R$ 70 mil. Ele também recebeu 50 mil de indenização por danos morais, totalizando R$ 120 mil de indenização. Apesar de ter aumentado consideravelmente, ainda é um valor baixo pelo tamanho do prejuízo na vida desse rapaz. Vamos agora para o 7º caso. Na minha opinião, o mais grave de todos os casos que eu trouxe é este. O caso aconteceu em São Miguel do Guamá, no Pará, em uma indústria de cerâmicas. Infelizmente, a situação foi fruto de uma brincadeira, que causou uma grande tragédia. Segundo o processo, o trabalhador subiu em uma máquina chamada de maromba para trocar uma lâmpada. Naquele momento, a máquina estava desligada, mas um colega religou para assustá-lo. Ele até tentou pular, mas não conseguiu. Infelizmente, suas pernas foram sugadas por uma correia e esmagadas pela maromba. Inicialmente, ele conseguiu R$ 200 mil de indenização por danos estéticos. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho diminuiu esse valor para R$ 150 mil. Ele também recebeu indenização por danos morais de R$ 100 mil e danos materiais de R$ 50 mil, totalizando R$ 300 mil de indenização. O 8º caso envolve um operário de Marabá que perdeu o braço após um acidente em uma siderúrgica. No dia do acidente, o chefe da vítima ordenou que ele subisse a um depósito com cerca de 20 metros de altura e ligasse as esteiras. Infelizmente, ele tentou corrigir um entupimento na máquina e acabou escorregando. O resultado foi que a luva ficou presa na esteira e todo o seu braço direito foi esmagado. Este foi outro caso em que o Tribunal Superior do Trabalho aumentou os valores das indenizações. Na primeira instância, o valor da indenização por dano estético ficou em R$ 25 mil e o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região aumentou para R$ 35 mil. Por entender que o valor não era suficiente para compensar o dano sofrido, o Tribunal Superior do Trabalho aumentou o valor da indenização para R$ 100 mil. Neste caso, ele também recebeu indenização por danos morais de R$ 100 mil, totalizando R$ 200 mil de indenização. O último caso que eu trouxe foi bem mais simples do que os demais, mas também gerou dano estético. No caso, o acidente aconteceu com um caminhão que transportava madeira e o trabalhador fraturou o maxilar e precisou retirar seus últimos dentes. Inicialmente, o valor estabelecido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região foi de R$ 2 mil. No entanto, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que esse valor era irrisório e aumentou para R$ 20 mil. Além da indenização por danos estéticos, ele também recebeu indenização por danos morais no valor de R$ 40 mil, totalizando R$ 60 mil de indenização. Agora que você conheceu esses 9 exemplos reais de pessoas que receberam dano estético, você precisa saber que para pedir essa indenização, você vai precisar entrar com processo contra a empresa. Você não vai receber isso de forma automática, tá bom? E assim, além dessa indenização por danos estéticos, você também pode receber outras indenizações. E neste vídeo aqui eu mostro 7 tipos de indenizações que você pode receber. Mas neste outro vídeo eu mostro a indenização que tem o maior valor. Espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal e vai lá ver o próximo vídeo.